A Isis Tassiarini já está a postos para nos trazer um resumo do que foi esse primeiro dia. Começa falando então das defesas. Oi, Isa, boa tarde. Oi, Débora, muito boa tarde a você, a Carol e aos ouvintes. Portanto, nós estamos no quarto, advogado que fala em nome do réu, nesse momento, Anderson Torres, que é o advogado Elmar Novak. Essas defesas, até agora, usaram boa parte do tempo para fazer elogios e afagos a ministros, além de reforçar teses de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a defesa do voto impresso. Os advogados ainda se preocuparam até agora em negar o envolvimento dos clientes nos atos golpistas, mas em nenhum momento desmentiram que houve a existência de um plano de golpe de Estado. A estratégia foi usar o tempo mais em um tom ameno, evitando ali embates ou conflitos diretos com os ministros, em uma tentativa, claro, de estratégia para reverter uma provável condenação que é dada como certa. Os advogados do delator, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid, negaram coação da Polícia Federal ou do Supremo nos depoimentos que Cid deu e frisou que o delator não falou, por exemplo, daqueles planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, que previam, entre outras questões, um plano para assassinar o presidente da República, Lula, e o ministro Alexandre de Moraes e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque não tinha conhecimento das conversas. E aí um dos advogados de Cid, Jair Alves Pereira, revelou que ele pediu para deixar o Exército por não ter mais condições psicológicas de continuar nas Forças Armadas. E aí Jair Alves dividiu o tempo com o César Bittencourt, que é um outro advogado de Mauro Cid, que investiu boa parte da fala em afagos ao ministro Luiz Fux, que é o ministro que os advogados dos réus têm apostado em uma divergência. Vamos ouvir. Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro... Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso e vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. César Bittencourt ainda errou, a região do ministro Flávio Dino, que é de São Luís do Maranhão, do nordeste do país e não do norte. O segundo advogado que fez a sustentação oral foi a defesa do Alexandre Ramagem, que hoje é deputado, mas à época era ex-diretor da ABIN, e negou que ele tenha atuado para orientar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado de Ramagem, Paulo Renato Garcia Sintra, disse que o hoje deputado não era ensaísta do ex-presidente, apenas compilava pensamentos de Bolsonaro, e fez um discurso de que o cliente buscava apenas falar de suspeitas e conspirações nas eleições em defesa do voto auditável. Só que nesse momento, Débora e Carol, ele levou uma baita bronca, um puxão de orelha público, explícito, ficou bastante constrangedor, foi muito constrangedor da ministra Carmen Lúcia, que corrigiu o advogado sobre a diferença do voto impresso e voto auditável. Teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. E aí ele tentou responder, mas Carmen Lúcia rebateu mais uma vez, disse que não pode ser uma mera opinião, porque isso é algo completamente ilegal.
Já o advogado do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, usou quase os 40 minutos, Débora e Carol. Cada advogado tem 1 hora. Então ele usou boa parte do tempo para elogiar o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Ele ainda chamou a tese de golpe de bobagem e disse gostar tanto de Moraes quanto de Bolsonaro e que, se precisasse, levaria até cigarro para o ex-presidente, o que gerou uma reação ali de deboche do ministro Alexandre de Moraes, com uma interpretação corporal que reagiu com um movimento de negação com a cabeça e um sorriso de canto de boca. É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo e falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, esse é o clima da sessão de julgamento aqui hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. É com vocês. Bom, de certa forma, tudo caminhando dentro da normalidade, né, Isa? Agora, conta aqui pra gente, faz um resumo das sustentações orais, por favor, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que foram os primeiros a falar. A sessão abriu com a argumentação de Alexandre de Moraes e, na sequência, foi a vez de Paulo Gonet. Isso. O ministro, relator Alexandre de Moraes fez um resumo sobre o caso, uma manifestação em defesa da democracia do Supremo Tribunal Federal e, sem citar diretamente o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que está nos Estados Unidos conspirando com autoridades americanas contra autoridades aqui brasileiras, o ministro disse que há uma organização criminosa que age de forma covarde e traiçoeira para coagir o STF, mas que instituições vão sempre atuar em defesa da soberania. O próprio Moraes, que foi alvo das sanções da lei Magnitsky dos Estados Unidos, disse ainda que instituições brasileiras são fortes e sólidas e afirmou que a impunidade e a omissão não são as respostas para pacificar o país. Só para encerrar, ao defender a condenação dos réus, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não punir a tentativa de golpe põe em risco o modelo de vida civilizada e democrática no Brasil. Ele disse que as provas são graves e não punir a tentativa de golpe pode passar uma mensagem errada, permitindo novas ações semelhantes no futuro. É isso, Débora. Obrigada, Isa.